Bem-vindos à segunda parte deste TVR Desporto. Passamos então agora a revista dos clubes transmontanos no que respeita ao futebol e ao futsal. Pelo Campeonato Nacional de Séniores, na fase subida, o Sousense ganhou o Mirandela por 2-1. O Mirandela que está em 8º lugar com apenas 3 pontos e uma vitória. O Famalicão neste campeonato está em 1º lugar com 19 pontos. Segue-se o Varzim, que desceu para o 2º lugar com 16 pontos. O Faf está em 3º lugar com 13 pontos. Em 4º lugar segue-se o Sousense, que subiu na tabela classificativa após a vitória com o Mirandela com 10 pontos. Em 5º lugar encontra-se o Salgueiros com 9 pontos, que desceu na tabela classificativa. Igual o Cesarense em 6º lugar com 7 pontos e o Lusitano em 7º lugar com 3 pontos. Quanto ao Campeonato Nacional de Séniores na fase de manutenção Série A, o Bragança venceu em casa 3-2 o Limianos e o Pedras Salgadas 3-1 o Vieira. Neste campeonato, o Bragança lidera a tabela classificativa com 29 pontos, seguindo-se em 2º lugar o Pedras Salgadas com 28 pontos. Segue-se também Vila Verdense, que subiu para 3º lugar com 25 pontos. O Vianense, que desceu para 4º lugar com 23 pontos. O Limianos está em 5º lugar com 17 pontos. Também subiu o Santa Maria, que está em 6º lugar com 14 pontos. O Cerveira desceu para 7º lugar com 14 pontos. E também o Vieira em 8º lugar com 13 pontos. Ainda no Campeonato Nacional de Séniores, na fase de manutenção Série B, o Vila Real perdeu em casa 1-3 com o Oliveirense. O Vila Real em 8º lugar e último com 7 pontos e para já não soma nenhuma vitória. Neste campeonato o Vizela está em 1º lugar com 35 pontos, o Felgueiras segue-se em 2º lugar com 28 pontos, o Oliveirense que subiu para 3º lugar com 23 pontos, o Amarante, que desceu para 4º lugar com 20 pontos. O Tirsense está em 5º lugar com 19 pontos. Santa Eulália em 6º com 16 e, por último, o Ribeirão com 10 pontos. Quanto à Associação de Futebol de Vila Real, na Divisão de Honra, jogou-se a jornada 21. Ribeira de Pena 2-2 com o Régua e fez um empate. O Fontelas perdeu em casa 0-4 com o Mondinense. O Vila Verdense ganha em casa 5-0 com o Sabroso. O Noura empata 2 com o Mesanfrio. O Valpaços vence em casa 1-0 no dia do Fular por 1-0 ao Vila Pouca. O Serva iguala o Abambas com 3 bolas, já o Atei perde em casa frente ao Montalegre. Nesta tabela classificativa, o Mondinense continua a liderar o 1º lugar com 61 pontos, seguindo-se do Montalegre em 2º lugar com 58 pontos e o Régua em 3º com 47 pontos. O Valpaços, após a vitória, sobe para 4º lugar com 41 pontos, o Serva desce para 5º com 40 pontos, o Ribeira de Pena está em 6º lugar com 39 pontos, em 7º lugar vai o Vila Pouca com 37 pontos, o Abambras em 8º com 33 pontos, o Vilar de Perdizes, que soma 30 pontos em nono lugar. Também o Mesanfrio, com 22 pontos, está neste momento no 10º lugar. O Atei vai em 11º com 19 pontos, seguindo-se do Noura com 18 pontos, o Sabroso com 13 pontos e, por último, o Fontelas em 14º lugar com 7 pontos. Pela Associação de Futebol de Bragança, na Divisão de Honra, jogou-se a jornada 19. O Vinhais venceu em casa 5-1 o Poiares. O Alfandeguense perde 2-4 com o Rebordelo. Os africanos de Bragança perderam 2-4 com o Arguzelo. Águia de Mioso venceu em casa 3-1 com o Torre Moncorvo. Mirandela B e Bragança, o jogo foi adiado. O Mirandês e Vila Flor empataram com 1 bola. Santa Comba da Vilariça perdeu em casa com o Sendim por 1-5. Pela Associação de Futebol de Vila Real, jogaram a jornada 19. O Noura e os Amigos da Beira-Douro foi um encontro também adiado. O Hóquei Flaviense teve aqui uma derrotada à frente com o Carrazedo de Montenegro, que os venceu por 1-11. O Carrazedo que goleou assim este fim de semana o Hóquei Flaviense. O Vila Pouca de Aguiar também com uma goleada aos amigos de Serva por 14-0. O Vilar de Perdizes 8-3 ao Vila Castanheira e o Vilarandelo empatou 2 com o Fernão Magalhães. Neste campeonato da Associação de Futebol de Vila Real, campeonato de futsal, o Carrazedo continua a liderar a tabela classificativa em 1º lugar com 46 pontos, seguindo-se os Amigos da Beira-Douro com 43 pontos em 2º lugar.
De resto, a tabela classificativa não teve qualquer alteração, sendo que o Vila Pouca está em terceiro com 38, o Fernão Magalhães em quarto com 34 pontos, o Ocliflaviense em 5 com 24 pontos, com menos um ponto em sexto lugar está o Vilar de Perdizes, o Boticas em sétimo lugar com 19 pontos, seguindo-se do oitavo lugar do Vilarandelo com 16 pontos, Vila Castanheira em nono com 14, menos 2 pontos para o Noura em décimo lugar e, por último, em 11º lugar com 4 pontos, os Amigos de Serva. Tudo defendido na grande área da TV Regiões, o TVR Desporto regressa na próxima semana. Tenha uma boa semana.